Olá, seguidores, leitores de O Liberal. Eu sou Gabriel Pires, repórter do Núcleo de Atualidades, e hoje nós vamos falar sobre cefaleia, doença que popularmente conhecemos como dores de cabeça. Estamos no mês da campanha Maio Bordeaux, da conscientização do impacto da dor de cabeça na vida das pessoas, e domingo, no dia 19 de maio, é lembrado o Dia Nacional de Combate às Cefaleias. Recebemos no estúdio de O Liberal para falar sobre o assunto o neurologista Antônio de Matos, especialista em neuroradiologia intervencionista, que vai tirar dúvidas sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. O Grupo Liberal agradece a sua presença. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui esclarecendo as dúvidas e conversando com vocês. Perfeito, doutor. Para começar, de uma forma até mais introdutória, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho para a gente o que é, né, a cefaleia, é uma doença ou um conjunto de sintomas, como entender uma coisa assim tão simples, que parece ser simples, mas que pode se transformar em um problema grande, né? Muito bem. A cefaleia, na verdade, é um termo técnico, né, para dor de cabeça. Qualquer dor de cabeça é uma cefaleia, né? É só a forma elaborada de falar a mesma palavra. E dentro desse mundo, né, cefaleia, existem diversas doenças que podem ter a cefaleia como sintoma principal ou a cefaleia, dor de cabeça, como um sintoma associado, como, por exemplo, essa época do ano. A gente tem muitas viroses, né, que a gente chama assim popularmente, e é comum ter dor de cabeça, né? Então, a cefaleia ela pode fazer parte de uma doença ou ser uma doença primária. Por exemplo, a gente tem alguns tipos de cefaleia que não tem uma causa, não tem nada físico causando ela. É uma doença que, por si só, causa dor de cabeça. Como, por exemplo, uma cefaleia muito comum, né, que as pessoas têm e incapacita de algum modo é a enxaqueca, né, que a gente chama tecnicamente de migrânia. Outro tipo de cefaleia é a cefaleia tensional, tem a cefaleia em salvas. Então, tem diversos tipos de cefaleia como doença em si, que podem ser cada uma pormenorizadas e investigadas de um modo diferente. E o senhor falou que tem mais de um tipo, né? O que diferencia, que diferenciaria, no caso, uma cefaleia mais comum de uma enxaqueca, né? Tipo, e até mesmo uma questão muito recorrente, se enxaqueca mesmo, ela é hereditária. Sim, essa pergunta é muito boa, né? A cefaleia ela tem características que dizem para a gente, né, se ela tem que ser investigada ou não. Uma pergunta muito frequente dos pacientes: doutor, de onde vem essa dor de cabeça? E algumas dores de cabeça devem ser feitas essas perguntas, como, por exemplo, dores de cabeça incapacitantes, dores de cabeça associadas a sinais neurológicos, né? Eu não consigo mexer um braço associado a uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça nunca experimentada antes naquela intensidade, uma dor de cabeça em momentos de esforço ou de uma relação sexual, não é normal sentir dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça em aumento crescente de intensidade. Então, essas dores de cabeça devem ser investigadas. A enxaqueca é uma dessas dores de cabeça, né? Na maioria das vezes, a enxaqueca ela tem sim um cunho hereditário. É muito frequente o pai ou a mãe do paciente, quando essas dores de cabeça são frequentes, né, terem dores de cabeça também, né? Então, a enxaqueca tem esse comportamento, mas não é obrigatório. Mas dentre as dores de cabeça é que mais comumente se associa a uma causa aí herdada na genética, né? A gente vê até mesmo muitos casos no dia a dia de dores de cabeça leves, outras mais graves, e às vezes até mesmo passageiras, né? Mas a partir de que momento, doutor, sentir essas dores em qualquer grau pode ser motivo de preocupação e acender um alerta para outras doenças? Muito bem. Os sinais de alarme acabam envolvendo esses sintomas que eu comentei contigo, né? Em aumento crescente da dor de cabeça associado a sintomas neurológicos, uma dor de cabeça numa atividade física, né? Uma dor de cabeça que incapacita aquela pessoa, deve ser sim avaliada pelo neurologista. Quando o paciente tem uma dor de cabeça que determina alguma incapacidade nele, independente disso ser uma causa externa, uma causa de outra doença, né, ela deve ser avaliada porque ela pode ser tratada, né? A grande maioria das dores de cabeça, Gabriel, elas são benignas. 95%, 90 a 95% não são doenças outras, não são tumores, não são aneurismas, não são problemas na cabeça. Elas são apenas uma doença primária que merece ser tratada. A enxaqueca, como você citou, ela é a principal causa de ausência ao trabalho no mundo, né? 50% dos pacientes que têm enxaqueca, eles deixam de frequentar atividades sociais da família dele, aniversário de alguém, da mãe, de um filho. 70% das pessoas que têm enxaqueca referem a algum grau de problemas conjugais, né? Porque você não está ali para uma saúde mental boa em um episódio de dor, né? Ninguém está bem com dor, né?
Então, veja, é uma doença que, apesar de benigna, né, carrega essa faixa de benigna, né, ela tem um impacto muito forte na qualidade de vida da pessoa. Não é à toa que cada vez mais os tratamentos para enxaqueca têm crescido muito, né? Hoje em dia, a gente tem os medicamentos via oral, que a gente pode utilizar na crise de dor, né, do paciente. A gente tem os medicamentos de uso contínuo, que evitam que a dor venha. E nós temos, inclusive, hoje, pequenos procedimentos como bloqueio de nervos, que te tiram de crises fortes de dor. E temos também os anticorpos. Assim como as vacinas contra vírus e bactérias que a gente toma, existe um anticorpo que bloqueia um receptor. É uma injeção que você toma uma vez no mês. E esse paciente chega a diminuir de 70% as crises, intensidade e frequência. Então, veja, você pode ter uma vida social, uma qualidade de vida bem melhor se forem tratadas. Às vezes, por mais que benignas, ela tem um impacto importante na qualidade de vida. Perfeito. O senhor comentou também sobre as dores de cabeça principais, né? Primárias. E, nesse sentido, o que se diferenciaria das primárias para secundárias e quais que são aí os motivos de cada uma delas, as causas? Muito interessante. As primárias são todas essas que eu citei inicialmente, né? Eu vou organizar, assim, digamos. Nós temos a enxaqueca, por exemplo, que é uma cefaleia primária. Nós temos a cefaleia tensional, que é uma cefaleia primária. Nós temos a cefaleia em salvas, a neuralgia do trigêmeo, né? E como é que a gente diferencia elas? Pela clínica do paciente. A enxaqueca, em geral, é uma dor de cabeça de um lado só, que lateja, que nauseia, que a luz incomoda. A tensional já é uma dor de cabeça dos dois lados da cabeça, em geral sem náuseas, com uma duração mais longa, menor intensidade, mas muito mais presente no dia a dia. A cefaleia em salvas é uma cefaleia excruciante, que a gente fala. É uma das piores dores da medicina. Em geral, ela é uma agulhada dentro do olho, né? Então, ela é muito incapacitante, dura minutos. E, curiosamente, o tratamento da crise de salvas é com oxigênio. Veja, bem diferente das outras, né, que eu te falei de remédios anteriormente. E a neuralgia do trigêmeo, por exemplo, é uma dor na face, né, muito mais do que na cabeça em si, na face, em geral próximo dessa região do nariz e a boca, em que são agulhadas de forte intensidade, que o tratamento pode ser utilizado de drogas, inclusive antiepiléticas, para controle desse impulso de dor. Né? Então, as cefaleias primárias, elas são caracterizadas clinicamente, né? As cefaleias secundárias são todas aquelas dores de cabeça causadas por alguma coisa, como, por exemplo, a meningite, uma infecção viral ou bacteriana das membranas que revestem o cérebro, causam dor de cabeça, é uma cefaleia secundária. A virose, como a gente comentou agora há pouco, né, a síndrome gripal, ela pode dar dor de cabeça. Os tumores intracranianos podem dar dor de cabeça. Os AVCs, quando tem sangramento na cabeça, né, pode dar dor de cabeça. Os aneurismas, quando muito grandes ou quando rompem, né, que são dilatação nos vasos da cabeça, podem dar dor de cabeça. Então, a cefaleia secundária, ela pode ter qualquer característica, mas com a obrigatoriedade de ter uma doença de base causando ela. Enquanto que a cefaleia primária, não. Ela é uma dor de cabeça por si só, em que a diferenciação entre os grupos de doenças, né, de dores de cabeça, é feita pela clínica do paciente. E aí vem a importância. Veja que eu utilizei a palavra anticorpo, droga antiepilética, medicações, oxigênio, medicações muito diferentes. Como é que o paciente vai lançar a mão? Tem que ter uma orientação de um profissional da saúde, né? Então é muito interessante procurar, sim, auxílio diagnóstico para fazer o melhor tratamento. E a gente já sabe, hoje em dia, por mais que você tome tratamento só de crise de dor, por exemplo, você tem uma dor de cabeça muito esporádica. Eu tenho uma dor de cabeça uma vez no mês. Só de você tratar melhor essa dor de cabeça, a gente sabe que está associada a menor chance de recorrência. Então, você tomar a medicação mais acertada faz com que você tenha menos dor. Então, por mais que a doença seja benigna, veja, a tua qualidade de vida por receber um tratamento correto, mais alinhado, melhora muito. O senhor falou agora sobre essa questão do medicamento, eu acho que é um ponto bastante comum, né? A gente sabe que as pessoas todos os dias têm fácil acesso a remédios analgésicos, né? E isso faz com que muitas pessoas se automediquem, né? Então, qual é o risco de tomar esses remédios como uma solução paliativa, né, para essa dor de cabeça? E quais seriam as possíveis implicações, né? Isso é culturalmente presente na nossa vida, né? As pessoas, antes no médico, ela vai no vizinho, na bolsa da amiga, na bolsa da mãe, na gaveta da cozinha, na farmácia, consulta o balconista e aí ela não dá certo, ela chega no médico. Então, esse comportamento
eu não estou levando nem em conta tratamentos naturais aqui, né? Esse comportamento de se expor a analgésicos de forma repetida, não controlada, cria uma dor de cabeça específica. Veja só, você tem, por exemplo, uma enxaqueca. Aí você vai lá na farmácia, toma um analgésico X ou Y ou Z e fica se expondo frequentemente a esse analgésico de forma que ele não resolve totalmente a tua dor. Se você se expor a esse analgésico consistentemente, você pode criar uma dor de cabeça chamada cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Então, a gente troca de doença, como se você tivesse um problema primário que você não tratou direito e virou outro problema. É como se eu tivesse um resfriado que não tratei direito e virou uma infecção bacteriana, né? É muito parecido com isso, né? Então, você se expor a esses analgésicos de forma repetida e, às vezes, livre, faz com que a própria ausência do analgésico determine dor. Isso acontece porque o nosso cérebro ele tem como se fosse um guardião na porta, um porteiro da dor, né? E nessa região que a gente chama de gânglio do nervo trigêmeo, ele recebe toda essa informação que a gente chama de aferentação da dor crâniocervical. Quando você bloqueia de forma intermitente, bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, é como se você desorganizasse, desprogramasse a sensação da dor e acaba tendo muito mais dor. Por vezes, necessitando de procedimentos para tirar o paciente dessas crises de dor forte. Então, para você não acessar esse perfil de dor que é mais chato de tratar, mais delicado, mais intenso de tratar, vá no médico ou vá no profissional da saúde precocemente, receba um diagnóstico acertado, um tratamento acertado e muito possivelmente você vai ter uma melhora da sua qualidade de vida sem se expor a riscos. Isso eu não estou nem falando dos efeitos colaterais dos remédios, né? Tem pacientes que chegam utilizando medicações como os triptanos, que são medicações que a gente usa para enxaqueca, numa dose assim 5, 6 vezes o aceitável, assim, com aumento do risco cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC. Então, não estou nem falando de uma coisa tão grave, estou falando de uma coisa simples, de você controlar a sua dor, né? Mas o problema é muito maior e eu te garanto que chega a ser um problema de saúde pública. Eu até me questiono, por vezes, o grau de liberdade que a gente tem acesso aos analgésicos. Recentemente, né, a Anvisa bloqueou uma medicação indutora do sono chamada Zolpidem, né, que vai ter um controle agora um pouquinho mais rigoroso. Então, quem sabe, esse talvez seja um caminho também para auxiliar nos pacientes no tratamento da dor. O senhor falou algumas formas sobre como evitar também, mas aí também surge um outro questionamento a partir disso, né? Dá para ter um controle da dor de cabeça? Tem alguns casos que tem como se ter esse controle mais específico e em até outros casos tem como não ter dor de cabeça, assim, acho que é uma possibilidade também? Sim, a gente chama esses pacientes de super respondedor. Lógico, né? Tu não pode prometer para o paciente que ele vai ter essa resposta, né? A medicina, ela não nos permite prometer resultados claros assim no de respeito ao tratamento, né? A gente tem que dizer que a gente vai fazer o melhor por aquele paciente em busca dos melhores resultados que ele consiga alcançar, né? Isso pode ser sim. Em geral, o tratamento da dor de cabeça, ele é multifatorial. Ele é biológico, né? Você trata a causa da dor. Tem um aspecto psicológico, que é aquele paciente frente àquela dor, como é que ele entende aquela dor, como é que está a relação daquele paciente no ambiente de trabalho, em casa, ele com ele mesmo, né? Como é que está essa organização da cabeça desse paciente, né? Então, são os fatores psicológicos. E Gabriel tem o principal, que é onde o paciente tem também uma importante ingerência, que são os fatores ambientais, que cabe ao profissional da saúde orientá-lo, né? Por exemplo, o sono desse paciente, quantas horas por noite ele está dormindo, né? Atividade física. Esse paciente é sedentário, a gente sabe que o sedentarismo é associado a uma maior dificuldade no controle das doenças de base, inclusive a dor, né? A alimentação. Algumas doenças como a enxaqueca, a migrânia, né, que a gente chama desse nome, ela é associada à exposição a alguns alimentos como chocolate, café, corantes. Na nossa região, o açaí, em algumas pessoas pode ser sim um fator descompensador de dor, né? Em outras nem tanto. Então, entender que alimentação esse paciente está tendo, né? Tirando a alimentação, nós temos também o controle das doenças de base, né? Fazer o correto manejo das doenças de base desse paciente. E, lógico, né? Se aproximar de um estado de saúde, né? Que seria além da alimentação, do sono, um panorama mais amplo de estado de bem-estar. Quando o paciente se aproxima disso, se tu considerar que o ambiental é 1/3, o psicológico é 1/3, o biológico é 1/3, você tem maiores chances
de melhora de dor. 33% no biológico, 33% no psicológico e 33% no ambiental, gerando um total de 100%, que, lógico, tem pacientes que cada um desses fatores é maior, mas fazendo com que a resposta seja mais intensa, mais aproximada desse paciente que a gente chama de super respondedor e, quem sabe, às vezes, se livrar do medicamento preventivo, né? Você está tão bem, está tão organizada a tua dor, que você pode progressivamente reduzir esse remédio e ver a sua resposta, né? E o paciente gosta, de algum modo, dessa ausência de necessidade de medicação de uso contínuo, né? Perfeito, doutor. E o senhor também comentou sobre essa questão de fatores ambientais, de fatores externos. A gente vive aqui numa região que é muito quente, a gente está exposto ao sol todos os dias para sair de um local para o outro, para se deslocar. Não tem como evitar, né? O que o senhor pode falar para a gente sobre o sol? O sol, ele pode causar dor de cabeça e, assim, a gente está exposto todo dia, então não tem como evitar. Esse calor excessivo pode causar cefaleia? Sim, a resposta é bem direta, né? Algumas dores de cabeça são mais associadas a isso, né? Por exemplo, a enxaqueca. Ela tem diversos mecanismos em que o sol excessivo pode causar dor. A própria luz, né? A iluminação excessiva pode ser um gatilho da dor, né? Você ser exposto a uma intensidade luminosa alta. O calor associado a essa dor, o calor gera no nosso corpo uma dilatação dos vasos, né? E isso para fazer com que a nossa periferia perca calor e diminua a sua temperatura. É uma regulação do nosso corpo. Essa exposição pode sim determinar uma facilidade para ter crise de dor. E às vezes a própria desidratação, né? No dia intenso, você pode perder aí uma quantidade significativa de líquido, desidratar um pouco e gerar a tua crise de dor, né? Então, o sol excessivo, sim, ele é um fator descompensador muito presente nesse tipo de dor chamado enxaqueca ou migrânia e pode ser, sim, nas outras, um fator descompensador de dor. Tem até outras doenças, né, que não é tão infrequente. Quem nunca viu alguém tá no ônibus, num calor mais intenso, abafado, e a pessoa desmaia, né? O nosso sistema de regulação, ele reage de uma forma exacerbada, exagerada quando está exposto ao calor. Então, sim, o sol, de uma forma excessiva, pode ser, sim, um fator desencadeante. Lembrando que aquele sol do meio-dia, o sol, né, mais intenso, não é aquele sol da manhã, né? O sol da nossa vida aí normal, saudável, né? inclusive. Né? Ajuda a gente a aumentar níveis de vitamina D, enfim, e aí já diminui a necessidade de reposição, se for o caso do paciente, mas de uma forma geral o sol ele é benigno, mas como tudo na vida em excesso faz mal. Ainda voltando também para a questão da alimentação, né? O senhor falou de alguns alimentos, a gente também sabe que paraense que aparece também não vive sem tomar aquele cafezinho. O café, tomar muito café, ou até mesmo a ausência dele de ficar sem tomar, pode também causar um quadro de dor de cabeça, seja pela alimentação inadequada ou pelo excesso? Essa pergunta é uma pergunta muito frequente, até nos congressos, a gente fica se perguntando, será que o café, essa vontade de tomar café, já é um sintoma premonitório de dor? Ou será que a ausência do café determina a crise de dor? É uma pergunta que ela é presente. A gente não tem uma resposta técnica. A nossa impressão é que ele pode ser as duas coisas, né? Mas é muito mais frequente esse café como fator descompensador, como uma droga, né? A cafeína é uma droga lícita. Assim como o álcool é uma droga lícita. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. Apesar de vir da natureza, né? Todo remédio, inicialmente, ele tem essa origem da experimentação, né? Então, a cafeína em excesso, sim, ela causa dor. A cafeína em excesso aumenta o nível de estresse. A cafeína em excesso aumenta batimentos cardíacos, mexe com a questão autônoma do nosso corpo, né? Então, o café ele pode determinar, sim, um vício. E a ausência de qualquer substância que você seja viciado pode desencadear a dor. Numa primeira consulta de dor de cabeça, raramente eu pego aquele paciente que faz uso extremamente excessivo de café e tiro. Por quê? Porque piora. Tem alguns pacientes que vêm à mente agora que eu tive que fazer esse desmame como se fosse um remédio. O paciente ele tende a entrar em crise quando você tira o café dele, de uma forma mais objetiva, né? Então, o que é que a gente sugere? Níveis razoáveis de café não fazem mal. Um cafezinho de manhã, quando a gente acorda, uma xícara após o almoço, não vai fazer mal, uma xícara pequena. Agora, aquele café social, aquele café muito presente em hospitais, nós médicos usamos muito, né, café. Esse café ele tende a ser melhor ser evitado, né? Ele não vai fazer com que o seu corpo funcione melhor
E pode ser, sim, um fator descompensador das suas doenças crônicas, seja a dor de cabeça, ou seja uma diabetes, uma pressão alta, né, que sobe seus níveis tensionais sem você saber. Então, assim como o sol, um pouquinho de café não vai fazer mal, mas o uso excessivo pode te colocar, sim, numa situação de dores frequentes e ser um fator descompensador da tua dor. Né? Ainda sobre os fatores, o senhor também comentou sobre a iluminação, sobre o sol também, né, que a gente já veio disso. A exposição a iluminações fortes, até mesmo a gente sabe quem tem enxaqueca, às vezes não tem que ficar totalmente no escuro, né? Mas para além disso, essa iluminação forte do dia a dia, às vezes as telas, para gente que trabalha todos os dias no computador, sempre está conectado ao celular. Ou seja, essa iluminação forte e essas telas também podem causar dores de cabeça de uma forma, se forem, se essa exposição se for muito excessiva? Sim, né? Não são todas as dores, não são todos os pacientes que têm essa sensibilidade, né? A tela nunca vai ser um fator causal da dor. Ela pode ser, sim, um fator descompensador, né? Então, estou com dor de cabeça porque eu liguei o computador. Muito dificilmente, né? A gente até comentou previamente a questão do óculos, né? Que as pessoas acham que o óculos, eu vou no oftalmo, no oculista, que eles chamam assim, né? Vou no médico da visão para ver meus óculos porque eu estou com muita dor de cabeça. Isso, em via de regra, não é uma verdade, né? Isso não é a causa da tua dor. Mas em situações específicas pode ser sim um fator descompensador, né? A nossa exposição excessiva a frequências de cor, por exemplo, a cor azul, né, muito presente nas telas brancas, né, o azul é muito presente na cor branca do celular, ele pode ser sim associado a maiores frequências de crise de enxaqueca. Né? Uma outra possibilidade é a gente usar uma tela no celular que tem lá o modo de conforto, que ele tende a tela a colocar em tom mais bege, que são tons mais presentes no dia a dia, né? A mesa, a madeira, a folha de papel. Então, esse comportamento de fugir daquela iluminação excessiva ele é muito positivo para o nosso cérebro como um todo, ajuda inclusive nos distúrbios do sono, porque a iluminação à noite fala para o teu cérebro que está dia. Né? Então, a gente não pode esquecer que nós somos animais, nós precisamos dessa questão ambiental para nos regular. Né? Então, esse movimento nosso de se afastar um pouco da tela é muito benigno, porque eu entendo que, se não todo mundo, a grande maioria das pessoas se expõe de forma excessiva, então se você se movimentar, talvez você fique de uma forma normal de exposição. E quem sabe usar o papel, né? Você está fazendo a sua pauta no papel, a gente faz uma lista, às vezes, de supermercado no papel. O papel ele está lá, ele é útil e ele não faz mal para você. E né? nunca vai sumir, mesmo tendo celular. Não vai perder, né? No celular a sensação que eu tenho é que a gente tem tudo anotado em algum lugar que a gente não sabe qual é, né? Então o papel não, o livrinho, eu tenho algumas anotações minhas que eu faço em papel. Eu acho muito pertinente. Então, o uso excessivo das telas, assim como do café, assim como dos analgésicos, assim como do sol, pode fazer esse mal, né? E a gente tem que usar isso como o lugar do meio, né? Saber o local de utilização e a intensidade. E aí, sobre a privação do sono também, que é uma grande questão. A gente sabe que, às vezes, algumas pessoas têm uma rotina muito corrida, né? Essa privação do sono ela também pode causar dor de cabeça de forma recorrente. E aí, eu também lhe pergunto, nesse sentido, eu também lhe pergunto qual seria aí o recomendado de horas para que se não se sinta essas dores. O sono, ele é um fator descompensador de dor, né? Nunca causa dor, primariamente, ele não é uma causa frequente de dor, a não ser distúrbios muito intensos, né? Apneias do sono muito graves podem determinar dor de cabeça, mas via de regra não. Agora sim, o sono regulado, ele é algo muito delicado. Hoje em dia a gente nem se fala tanto de horas, né? Porque é muito variável, às vezes você repousa com 5, 6 horas de sono, eu já necessito de 8, 9 horas, uma pessoa necessita de 5, e outro 6, outro 7. Isso varia bastante. O mais importante é o dia seguinte, né, o sono. A pessoa acordou como desse sono? Ela acordou descansada. O mais importante, Gabriel, é um sono reparador. É como se eu tivesse que te falar a quantos minutos por dia eu preciso de fazer atividade física. Não depende. Talvez para um obeso, para perder mais caloria menos tempo, porque ele é mais pesado, ele gasta mais rápido. Às vezes uma pessoa mais magra, mais leve, para gastar a mesma quantidade de caloria, tem que malhar o dobro. Cada caso é um caso, né? Varia bastante. Então, o que a gente fala? A gente tem que ter um sono organizado.
né? Então, a gente sempre orienta o paciente a fazer uma higiene do sono. O que é isso? São hábitos que vão te levar a ter um sono reconfortante, relaxador. Que seria ter um ambiente ideal para dormir, um ambiente fresco, com luz reduzida, evitar telas. Ter um hábito antes de deitar. Toda noite, então, eu tomo um banho morno, escovo meu dente, coloco meu pijama. Evitar assistir TV ou ler na cama. A cama, com algumas exceções, é feita para dormir, né? Então, você vai deitar lá para repousar, né? E no dia, assim que você acordar, levante da sua cama. Não fique deitado por horas e horas. E arrume sua cama e deixe ela como um objeto lá para voltar a ser utilizado no final do dia. Então, essa higiene, essa organização do hábito de deitar, posso até deixar para você no final aqui os pontos da higiene do sono para você colocar. É muito importante. Às vezes, muito mais importante que a quantidade de horas dormida. E também tratar os distúrbios do sono. Pode ter pessoas muito obesas que roncam muito. Às vezes nem tanto é obesa, tem um queixo muito pequeno e de madrugada acaba roncando, fazendo apneia. Isso determina microdespertares. Então, o teu sono nunca chega numa fase 3. Ele fica na fase 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e tu acorda, né? Então, acaba que ele não faz o caminho típico do sonolência, sono, sono profundo, sono, sonolência e desperta. Ele fica sonolência, sono a madrugada inteira. Então, isso realmente não é um sono, um sono bom, né? Então, é bem qualitativa a coisa, não é tanto quantitativa, né? Perfeito. A gente falou agora sobre a privação do sono, mas a gente também sabe que outros fatores também, enfim, são diversos, né? O estresse, a ansiedade, o nervosismo, por exemplo, também pode gerar crise de dores de cabeça? E como é que o senhor explica cada um desses, né? Entendi. O estresse, a ansiedade, a depressão, né? No caso, a ansiedade e a depressão, elas são doenças que são muito mais como a pessoa entende os seus problemas, mecanismos mentais de vida, do que necessariamente um é um neurotransmissor X, o outro é um neurotransmissor Y. Tanto que o medicamento para ansiedade, ele pode ser utilizado o mesmo medicamento para depressão. E é muito mais a abordagem psicoterapêutica, né? O psicólogo ajudando essa pessoa a resolver os conflitos dele. Pode ser um fator descompensador de dor, né? A gente sabe que a dor tem uma modulação mental, né? A região do nosso cérebro, a região frontal, ela é responsável por modular emocionalmente uma região mais central do nosso cérebro, que é o tálamo. E o tálamo é como se fosse o disjuntor do nosso corpo. Um grande quadro disjuntor em que ele ativa e desativa, não tão matematicamente assim, né? Mas a percepção. Então, eu posso deixar esse disjuntor meio que desregulado se essa emoção estiver desregulada. Então, sim, o paciente que tem um fator comportamental, uma ansiedade, uma depressão, ou mesmo um estresse, que você falou, né? Um ambiente estressante de trabalho, uma sobrecarga emocional intensa, pode ter sim uma frequência de dor maior. Doutor, eu tenho que tomar antidepressivo para tratar dor? Não necessariamente. A terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia, de psicoterapia que o paciente pode realizar, ele visa dar mecanismos para esse paciente para conseguir tratar a dor dele. Então, não é só remédio, né? Pelo contrário, eu falei de bastante coisa, menos de remédio aqui. Então, ajuda muito no tratamento, independente, Gabriel, da presença de ansiedade e depressão. Então, você modular emocionalmente esse paciente, fazer com que ele entenda a doença dele, faz com que ele diminua as crises de dor de cabeça. Além disso, né, além da depressão, da ansiedade, como a gente comentou um pouco mais anteriormente, a gente sabe que tem algumas doenças, né, e até problemas de visões, como o senhor comentou. E quais seriam mais especificamente, de uma forma mais pontual, essas doenças e esses problemas oculares que podem ocasionar dor de cabeça? Muito curioso, né? Os problemas oculares causando dor seriam muito mais aqueles problemas relacionados à refração, que a gente fala, miopia, hipermetropia, quem usa óculos, né? Um óculos mal ajustado, né? A gente chama de uma órtese mal ajustada, ela pode determinar um excesso de contração da musculatura da face, do crânio, descompensando ou determinando aí uma cefaleia do tipo tensional. Isso pode ocorrer. Não é muito frequente, né? E existem problemas visuais primários, como inflamações nos olhos, ou mesmo doenças nos olhos que causam dor de cabeça, né? Existem as uveites, o próprio glaucoma, né? Que é o aumento da pressão nos olhos. Ele pode determinar dor. Mas, assim,
prevalência, a frequência disso no total de pacientes com dor de cabeça, eu creio que seja uns 10 a 20%. Então é baixa. A dor de cabeça sempre é interessante começar o acesso dela na busca diagnóstica por problemas neurológicos primários, né? Passa no neuro, se logicamente você tiver um problema de vista, de necessidade de usar óculos ou alguma alteração visual, o médico vai lhe orientar, não, vá no oftalmo. O caminho pelo oftalmo pode ser ruim, porque tu podes achar que tu botando o óculos tu vai te livrar da dor, e aí tu fala, puxa, botei o óculos, não serviu de nada. Não, serviu. O objetivo do óculos é fazer você ver melhor, né? Talvez a tua dor de cabeça tenha outra causa. Então, são esses problemas que determinam a alteração do controle de dor, e eu acho que o melhor caminho talvez seja esse, né? Talvez o paciente com dor de cabeça marque uma consulta ali com um neurologista, ou um médico especialista, ou um profissional da saúde, um fisioterapeuta, um psicólogo especialista em dor, para ter uma melhor orientação. E com relação a algumas outras doenças, o senhor chegou a comentar sobre câncer, né? Principalmente voltado a essa região da cabeça. Isso também é um sinal? Essas doenças também podem começar a serem manifestadas por conta daquela dorzinha chata que incomoda no dia a dia? Sim, recentemente teve uma repórter, inclusive, do jornal, né, que foi minha paciente, que teve um diagnóstico e se tornou bem difundido, né? A dor de cabeça foi um sinal de alarme ali, né? Uma dor de cabeça que não cessava, uma dor de cabeça progressiva, uma dor de cabeça associada à incapacidade, que motivou ela a procurar um médico, né? E nos exames de imagem, como tinha sinais de alarme, né, uma dor de cabeça que já estava crescendo e não respondendo aos medicamentos que previamente respondia, levou a fazer um exame de imagem que deu o diagnóstico. Então, o tipo da dor nunca vai dar um diagnóstico de tumor, de AVC. O tipo de dor vai só te falar, você precisa investigar. Se for uma pessoa mais velha, olha, eu tenho pressão alta. Opa, pode ter sido um AVC, por exemplo, um sangramento na cabeça. Eu tenho pressão alta, sou mulher, 60 anos, eu fumei. São fatores de risco para aneurisma cerebral. Será que essa pessoa não tem um aneurisma de um tamanho um pouco maior, determinando dor de cabeça? Ou então, sou um trabalhador que faço trabalhos gerais, ou então tenho uma postura, uma profissão que comumente vai no consultório, é um advogado, fica muito tempo sentado nessa posição de digitação, os jornalistas também, acaba tendo fatores cervicais, né? Aí tu examina, pede uma ressonância, vê lá uma artrose cervical, uma inflamação causando um tipo de dor de cabeça chamado cefaleia cervicogênica, né? Então, o tipo de dor nunca vai te dizer o diagnóstico preciso. Isso aqui é um tumor em tal região. Muito dificilmente. Mas vai te falar, vamos investigar, né? E é esse convite à investigação que o médico vai te fazer. Ele vai identificar no tuas queixas o que a gente chama de sinais de alarme e vai aí, lógico, realizar a investigação, que eu sempre comento, provavelmente eu não vou achar nada, né? 95% é benigno. Mas existem os 5%. Se você não pensar neles, você nunca vai encontrar, né? Então, algumas pessoas acabam recebendo um diagnóstico um pouco mais delicado, que com o tratamento tende a melhorar a queixa do paciente. Essa minoria não indica que o problema não exista, né? Sim, o problema existe. Cabe ali, lógico, a habilidade do médico e também, logicamente, da clareza do paciente em determinar seus sintomas para estabelecer o melhor caminho para chegar lá. E aí, com relação à investigação, o senhor falou sobre essa questão do paciente relatar. Para constatar qualquer que seja a enfermidade, por meio apenas do clínico, pode ser feito exames também, como o senhor comentou nesse caso anterior? Sim, a gente tem hoje, graças a Deus, né? A gente tem na medicina uma ampla gama de exames, por exemplo, com a ressonância magnética, a gente consegue ver o cérebro, ver estruturas vasculares diminutas de 2, 3, 4 milímetros e analisá-las, ver se elas estão normais, né? A gente tem também o exame de líquor, né? A gente consegue aferir a pressão dentro da cabeça da pessoa, né? A gente chama manometria, né? Que é muito parecido com aquela anestesia que a grávida recebe nas costas para ter o bebê, só que em vez de injetar o anestésico, a gente mede a pressão do líquido da cabeça, né? Existem exames, como exames de coluna cervical, né? Que frequentemente essa região associa-se à queixa de dor de cabeça. Então tem uma série de exames que a gente pode lançar a mão para ter o melhor investigação desse paciente. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito suporte diagnóstico, muita arma, né? Para acertar mais frequentemente a causa dessa dor, né? Doutor, e com relação agora a algumas dicas mais
Mas práticas no dia a dia, quais os hábitos são importantes para prevenir essas dores de cabeça em geral e até mesmo a enxaqueca e outras de formas mais pontuais? É muito frequente essa pergunta, né? E hoje é bem claro, assim, eu sempre comento que o estado de saúde é um movimento ativo, né? Tudo que aquilo que te aproxime do estado de saúde vai te afastar das dores. Alimentação saudável, relações interpessoais harmônicas, um sono regular, vamos chamar assim, uma cabeça organizada, né? Controlar suas doenças crônicas, né? Se alimentar bem, evitar, logicamente, a obesidade, evitar hábitos que não sejam saudáveis, como o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, pequenas quantidades não alteram tanto, mas que se mantenha nessa intensidade, né? Então, esse movimento complexo do indivíduo, incluindo hoje a parte espiritual, né, que a gente fala hoje que o ser ele tem que ser integral, é o biológico, né, o psicológico, o ambiental e o espiritual, né? Você com você mesmo, com o seu entendimento como ser complexo, esse estado de equilíbrio fino te afasta das dores de cabeça. Então, você se aproximar desse equilíbrio, que na medicina chama de homeostase, isso te deixa longe das crises de dor. Lembrando que o equilíbrio não está numa taxa de um hormônio, não está no valor de um cromo, no sódio isoladamente. O equilíbrio é algo complexo. E é como se fosse uma balança que nem é de um lado ou de outro, uma balança tridimensional, né, em que você tem que estar em pé nela. Algo difícil, algo trabalhoso, algo com a aderência do paciente, às vezes baixa, você tem que ser muito consistente. Mas quando você alcança, ele não tem valor, né? Então seria isso, uma forma global de ter um equilíbrio do indivíduo integral. E doutor, e em caso de crises frequentes ou não também, qual profissional procurar? Assim, até mesmo o neurologista já é um profissional de primeiro contato ou precisa passar por um clínico de repente? Essa é uma pergunta muito variável, Gabriel. Assim, hoje na saúde suplementar, leia-se planos de saúde, você marca o médico quase pela tua sub-área, né? Você escolhe uma parte do corpo, eu quero um ortopedista especialista em calcanhar, eu quero um neuro especialista em coluna. O ideal, né, é você ter acesso a um médico geral que consiga olhar para você como um todo. Pode ser qualquer médico, portanto que ele te olhe como um todo e identificar às vezes problemas, porque às vezes não é a gastrite o teu problema, não é a dor de cabeça o teu problema, talvez seja o estresse. Então o teu médico talvez não seja melhor ser um clínico geral. Às vezes a tua ginecologista não é a melhor médica para cuidar da tua saúde mental. Então a porta de acesso pode ser sim um médico, um clínico geral, portanto que ele seja atencioso nesse sentido, né? Comumente, se tu tivesse que escolher uma especialidade, a primeira especialidade que eu acho que tu tivesse que ter um acesso que não fosse o clínico geral seria o neurologista, né? E hoje em dia nós temos também, com a descentralização da saúde, alguns profissionais muito capacitados, né? Fisioterapeutas muito capacitados, inclusive muito mais capacitados que muitos médicos em diagnosticar tipos de dores de cabeça, né? Que pode ser o teu primeiro acesso também. Então, o mais importante é que esse profissional te olhe frente às tuas demandas. Então é muito mais você... Será que essa consulta abraçou o ser Gabriel, né? O ser Antônio que eu sou? Então, sim, pode ser um clínico. Se for um especialista, talvez um neurologista. E às vezes, um profissional da saúde muito interessado, especialista em dor, talvez possa ser muito melhor que muito médico. Perfeito. E agora, a gente voltando também para o ponto central, né, que é o Dia Nacional do Combate às Cefaleias, qual seria a mensagem, o alerta que o senhor deixaria para a população sobre a data e principalmente sobre essas doenças e esses sintomas, né? A dor de cabeça, a gente falou logo no comecinho, né? Ela provavelmente é uma dor de cabeça do bem. Ela não vai ser uma doença gravíssima, né? Sempre se atente aos seus sintomas, procure entendê-los. Não desorganize sua cabeça. Só entenda. Coloque ele num objetivo. Olha, eu quero entender, eu vou no médico entender essa dor de cabeça. Ah, é benigna, preciso tratar, perfeito, trate. Não deixe a coisa andando sem um tratamento específico. Então, dor de cabeça não é normal. Dor de cabeça é uma doença. Dor de cabeça tem tratamento. Provavelmente não deve ser uma doença gravíssima, mas que pode ter muito impacto na minha qualidade de vida. Então,
sempre procure auxílio diagnóstico e evite se automedicar. Então, acho que seria basicamente isso. Use a dor de cabeça como um alarme. Às vezes é o alarme para tu olhares para a tua qualidade de vida. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Queria lhe agradecer pela sua colaboração, pelos seus detalhamentos de uma doença que parece ser tão simples, né, mas que pode indicar várias outras coisas. E para você que nos acompanhou até aqui, também muito obrigado. Continue nos acompanhando e confira esse e outros assuntos em oliberal.com.